A agroindústria vive hoje sob uma pressão gigantesca por rastreabilidade e produtividade, mas esbarra em um gargalo estrutural. Muitas usinas ainda mantêm seu controle de qualidade refém de processos laboratoriais, manuais, lentos e sujeito a falhas humanas. O resultado é um custo invisível, onde a demora na bancada atrasa as correções críticas na planta industrial e corrói a eficiência global da produção. Hoje, vamos conversar com Karina Martins, especialista de produtos e aplicação da Thermo Fisher Scientific, para entender como a transição para automação e análise discreta muda essa dinâmica. Vamos descobrir como o laboratório deixa de ser um custo e torna-se um hub estratégico que garante a rastreabilidade e protege a rentabilidade na usina. Seja bem-vinda, Karina. Olá, João. Muito obrigado pelo convite para falar sobre esse tema tão empolgante. Maravilha, Karina. Para a gente começar, né, essa rodada de conversa e também entender um pouco da Thermo Fisher, a gente entende que vocês têm um acompanhamento de perto na realidade do laboratório da indústria, né? Hoje a gente vê essa pressão gigante por rastreabilidade e produtividade, mas tem muita usina que ainda depende desse processo manual. Karina, do ponto de vista de risco e custo, qual que é o impacto financeiro invisível que essa planta assume ao manter o seu controle de qualidade ainda refém desse processo lento e de falhas humanas? Bom, João, quando a gente fala de laboratório manual dentro de uma usina, o maior problema não é somente o custo direto desse laboratório, mas realmente esse custo invisível que você citou, que é o atraso e a variabilidade nos resultados, né? Um laboratório muito manual, ele gera muitos atrasos, porque depende muito do analista, né? Do erro humano, e há uma grande variabilidade nos resultados, né? O que gera incertezas ali na tomada de decisão. Cada etapa manual, né, desde o preparo da amostra até a leitura e os registros, né, dos resultados, eles abrem um espaço grande aí para o erro humano, que pode gerar retrabalho e falta de padronização. Mas, né, o ponto mais crítico ainda é o tempo desses resultados, né, na liberação desses resultados. Um laboratório que demora para entregar o resultado, ele atrasa decisões que deveriam ser feitas ali na planta industrial. Então, isso significa que ajustes no processo, seja na fermentação, na qualidade da água, algum outro parâmetro crítico, eles são feitos, às vezes, tarde demais, né? O que gera custo. Uhum. Quando isso acontece, o impacto não é só operacional, ele tem um impacto de aumento no consumo dos insumos, né, que aumenta o gasto, a perda na eficiência produtiva geral, né, da usina, em alguns casos até pode gerar o descarte da produção. Então, no final do dia, o laboratório ele deixa de ser só um suporte, né, e passa a ser um gargalo, na verdade, na rentabilidade ali da usina. E aí, Karina, é interessante isso que você traz, né? Porque é muito mais complexo do que a gente mesmo imagina, né? Às vezes a gente está olhando somente ali para uma questão de mão de obra e algo assim, mas de fato tem um gargalo grande. E aí, para eliminar esse gargalo e trazer essa confiabilidade aos resultados, a gente entende que a resposta é automação, tecnologia de análise discreta para a gente mudar essa dinâmica de operação. Hoje, Karina, qual que seria esse trade-off operacional quando esse laboratório decide, né, de sair para análise manual e implementar essas automações no controle de qualidade diário? Exatamente, João. Quando o grande trade-off, quando um laboratório ele migra de um sistema manual para um sistema totalmente automatizado, né, que é o que a gente propõe, o trade-off é extremamente positivo. Ele deixa de investir tempo em atividades manuais, né, tempo e dinheiro, como é o preparo dos reagentes, manipulação da amostra, essas análises todas químicas, né, por via úmida, elas requerem muito tempo ali do analista que ficam preparando amostra por amostra, reagente, então manipulação extremamente tudo manual, né? E ele passa a focar em análises críticas e tomada de decisão. Então, quando ele tem essa migração dessa análise manual ali,
do analista para automatizar essas análises, ele pode focar em análise crítica e nas tomadas de decisão com mais tempo, né, com mais qualidade. As tecnologias, como o Gallery, por exemplo, que é um equipamento da Thermo Fisher, ele pode automatizar esses processos, né? Ele vai automatizar toda a etapa de manipulação desses reagentes, de amostras, né? Vai padronizar todas essas análises, né, os resultados, a execução, né, de forma simultânea também vai aumentar a produtividade de uma forma muito expressiva, né, algo que a gente não conseguiria fazer somente com reforços manuais, né, ele consegue escalar muito a produtividade do laboratório, e aí ele deixa ali o sistema com uma intervenção mínima por parte do operador. Né? Isso traz muitos ganhos. Eu costumo sempre mencionar 3 ganhos muito claros, né? Que são os 3 pilares do Gallery. Primeiro é a consistência nos resultados, né? O resultado ele deixa de depender de uma variação do analista, né? De quem está performando, quem está fazendo as análises. Ele aumenta a produtividade, traz produtividade para o sistema, rodando vários testes simultaneamente. E, em terceiro, a eficiência. A gente reduz, né, o nosso sistema ele consegue reduzir o volume de reagentes que a gente está usando, ou seja, dos insumos que a gente está utilizando, e isso ele traz uma eficiência para o processo. E aí, no final das contas, a gente vai trocar o esforço operacional dos analistas, né, das pessoas que estão ali no laboratório, por inteligência e eficiência. Legal, legal, porque isso você começa a usar o analista não como aquele tratamento manual e operacional, né? Mas sim como uma pessoa que vai também contribuir no processo como um todo e poder tomar decisão de forma mais assertiva. E aí, Karina, dentro disso que você trouxe, né? A gente entende que esse dado vindo mais rápido, ele acaba tendo um valor muito mais interessante para essa decisão final ali da usina. Quando esse gestor, né, tem esse resultado automatizado, integrado e rastreável na mão, como que essa evolução, né, do laboratório ele impacta diretamente a otimização dos investimentos e a segurança na tomada de decisão dos gerentes industriais? Ótimo. Quando o gestor do laboratório ele passa a ter acesso aos dados mais rapidamente, com confiança, e tendo a certeza de que são rastreáveis, né, que tem confiança nesses resultados, o impacto é direto na operação da planta, né? Ele consegue ajustar os parâmetros críticos praticamente em tempo real. Então, ele vai evitar que desvios que poderiam gerar perdas, né, ou desperdícios se prolonguem, né? Então, ele vai conseguir reverter problemas que poderiam escalonar com muito mais rapidez e eficiência. Isso ele tem impacto direto na OPEX, né? Ele reduz retrabalho, melhora o uso das matérias-primas, né? Racionaliza o uso das matérias-primas e aumenta a eficiência global do processo. Talvez o mais importante, né, no meu ponto de vista, é a segurança na tomada de decisão por parte do gestor. Agora ele tem mais segurança na tomada dessa decisão, ele deixa de trabalhar com dados incertos, né, e atrasados e sujeitos a erros do operador e passa a operar com resultados com confiança, né, em confiança nos dados, nesses dados automatizados, ele consegue ter uma rastreabilidade, uma confiança na precisão, inclusive, desses resultados. E aí que acontece a transformação do laboratório, ele deixa de ser um centro de custo e apenas conferência desses dados, né, gerados ali no laboratório, e passa a ser realmente um hub estratégico de inteligência para a usina, né, que vai proteger toda a rentabilidade da usina. Muito bom, Karina, legal tudo isso que você traz, porque de fato eu entendo, né, que o laboratório ele precisa se tornar esse hub de informação e não simplesmente ficar operando como é que eu vou dizer,
no reativo, né? Quando acontece alguma coisa e aí o laboratório é acionado para ter essa correção acontecendo. Mas aí, Karina, na agroindústria, né, a gente entende que um dado laboratorial impreciso ou a perda de rastreabilidade pode comprometer lotes inteiros de produção, gerar problemas graves de compliance. Quando o laboratório opera, né, nesse formato manual, a transcrição dos dados e a manipulação é um ponto cego de risco, como a gestão automática dos dados, nativa na automação discreta, elimina esse risco de erro humano e garante essa integridade e a rastreabilidade que a diretoria exige hoje? Um dos grandes riscos do laboratório manual, né, que a gente está falando, está nessa etapa de transcrição dos dados, né? Que muitas vezes parece simples, mas é um ponto muito crítico, onde pode acontecer erros absurdos, né? Que pode gerar ali muitos inconvenientes para a indústria. Quando você depende de papel, de planilhas, digitação manual, você cria um ponto cego enorme para erros dentro de um laboratório. A automação, ela elimina completamente essa vulnerabilidade, né? No caso das análises discretas, os dados são gerados, registrados e armazenados automaticamente, sem nenhuma intervenção manual. Além disso, esses sistemas eles podem ser integrados diretamente ao sistema da usina, né? Por meio daqueles sistemas LIMS, o que garante total rastreabilidade e segurança desse dado. Então, isso não só reduz o risco operacional, como traz também mais tranquilidade na hora da auditoria e garante total confiabilidade no produto final. Maravilha, Karina. E aí a gente também tem um papo, acho que interessante aqui que a gente traz com relação ao laboratório, que é com relação à sustentabilidade, né? Que hoje ela não é mais só aquele selo de marketing. Hoje, ela traz como uma métrica financeira pelo conselho. A gente já entendeu que empresas que também prezam por isso tendem a ser mais valorizadas, tendem a ser vistas melhor, de maneira mais interessante por investidores. E aí, eu tenho uma pergunta, né? Esses laboratórios tradicionais de química úmida consomem hoje um alto volume de reagente, igual você comentou anteriormente, e geram esse passivo químico que é caro para esse descarte, né? Do ponto de vista financeiro e operacional, qual que é o impacto direto de migrar para essa análise discreta na redução desse passivo e no custo de tratamento de resíduo da usina? Exatamente, é um ponto que às vezes é até por vezes subestimado, né? Esse impacto, esse consumo desses insumos dentro do laboratório, mas que é extremamente importante no final das contas, né? Quando a gente faz as contas, a gente vê que a redução não só do consumo do reagente em si, né? Aqui eu estou falando do uso do Gallery, né, do equipamento da Thermo Fisher, que é um equipamento que reduz o consumo, porque a gente trabalha com microvolumes, né, com microlitros, ao invés do que, ao contrário ali dessas análises tradicionais, que trabalham com mLs, volumes maiores, né, então a gente microniza, a gente trabalha com microlitros, então a gente tem a redução do consumo desses reagentes, então já tem um impacto ali na hora da compra desse insumo, não é, no custo do insumo, mas também tem um impacto que é do descarte desses resíduos, né? Muitas vezes esses resíduos eles requerem um tratamento específico, são reagentes químicos que não podem ser devolvidos, né, para o sistema ali, para a natureza, para o sistema de esgoto da forma que estão, eles requerem um tratamento prévio antes do descarte. Então, esse tratamento também gera um custo, e quando você reduz a produção desses resíduos, você reduz o custo, né, de processamento desses resíduos. Então, realmente, isso na prática gera uma redução direta no OPEX, né, menos compra de insumos, menor custo de tratamento de resíduo. Então, realmente, aí, para resumir, a decisão de automatizar e micronizar, né, o uso desses resíduos é uma decisão realmente sustentável e é uma decisão financeiramente inteligente também. Com certeza, querendo ou não, se parar para pensar, né, colocar para microlitros é um valor agregado bem grande. E assim, eu que já tive contato com usina, eu entendo que, de fato, esses resíduos têm um certo impacto e que precisa... Aí vira aquele looping, né? Para eu tratar aquele resíduo, eu uso mais resíduos
e aí isso acaba sendo outros reagentes que vão sendo consumidos aí ao longo do dia a dia. Exato, são custos que não estão bem previstos, né, às vezes não Exato. estão nem previstos ali, mas que realmente no final das contas acabam gerando um impacto. Legal, Karina. E aí, agora, acredito que é a nossa última pergunta, Karina. Durante o pico de safra, né, o volume de amostras que chegam no laboratório para esse controle de fermentação e qualidade, ele tende a aumentar muito. Na rotina manual, a única saída que a gente entende para não travar essa usina é inchar a folha de pagamento, contratar mais gente, colocar hora extra aí para os analistas. E aí eu queria entender, hoje, como que a adoção de tecnologias automatizadas permite que o laboratório escale, né, até a capacidade de processar todas essas amostras e a gente consegue absorver o pico de safra sem que eu tenha que explodir também meu custo operacional da planta e custo operacional da minha mão de obra aí que está dentro do laboratório. Exatamente, como você comentou, quando tem um aumento, né, durante o período de safra, aumento muito grande no volume de amostras, normalmente é necessário contratação de pessoas extras, né, e mais horas extras ali dos analistas, e às vezes isso não resolve totalmente o problema, Uhum, continua sendo um problema esse grande volume, né? Com a automação, esse cenário ele muda completamente, porque o equipamento ele tem uma capacidade de escalonar a quantidade de análises que a gente nunca conseguiria fazer isso por via humana, né? Para você ter uma ideia, a gente tem equipamentos que processam 350 parâmetros por hora, né? Alguma uhum. coisa que manualmente você precisaria ter um laboratório com muitas pessoas trabalhando. E quando você tem um equipamento automatizando, você não precisa aumentar o número de pessoas, né? O equipamento ele já tem essa capacidade de aumentar sua própria capacidade, né? De produção ali. Enfim, então esse ponto realmente ele é resolvido, já está resolvido, né? Quando a gente fala em automação, utilizando o tipo de equipamento do tipo do Gallery, né? E aí o mais importante é que esses analistas eles continuam sendo liberados para focar ali na análise de dados, na melhoria do processo, né? Que normalmente exige mais nessa época de aumento de análises, né, aumento de volume de Uhum. amostras, né? Então, mais uma vez, né, um sistema de automação ele faz o laboratório deixar de ser o gargalo e passar a acompanhar o ritmo da produção, né? O equipamento ele realmente ele trabalha muito bem quando a gente pensa nessa escalonamento da produtividade do laboratório. Maravilha. Bom, Karina, obrigado. Deu para entender tudo aí. Muito interessante toda essa visão da Thermo Fisher, né? De trazer essas automações com o objetivo de, obviamente, ganhar em produtividade, ganhar em. Acredito também que é muito em cima da segurança da informação e na tomada de decisão como um todo, né? E aí é aquela coisa, né? Essa transformação dessas rotinas manuais em dados ágeis, padronizados, é o que separa essa operação vulnerável de uma indústria inteligente. Então, mais uma vez, obrigado por ter compartilhado essa visão analítica da Thermo Fisher conosco. E a gente te aguarda aqui numa próxima também. Muito obrigada pelo convite para falar sobre essa tecnologia, né, que hoje não é nem mais uma tendência, mas é uma necessidade, né, para a indústria se manter competitiva, e a Thermo Fisher tem aí apoia, né, o cliente com todas essas tecnologias, com conhecimento, com a proximidade. Estamos aqui preparados para ajudar, né, quem quiser evoluir, cada um no seu ritmo, mas com todo suporte. Maravilha, Karina. Obrigado novamente. E para você que nos assiste e precisa continuar, né, embasando suas decisões estruturais na sua operação, a gente desdobrou esse bate-papo em um material executivo completo sobre esse impacto que essa automação vai trazer no dia a dia para vocês, tá? Então, provavelmente tem algum link aqui aparecendo no canto da tela ou na descrição desse vídeo para você conseguir
baixar essa tese executiva da Thermo Fisher diretamente no nosso site. E lembrando que o YouTube é apenas o começo da nossa conversa. Inscreva-se aqui no nosso canal e acompanhe Strix nas nossas redes sociais para integrar conosco dentro do nosso ecossistema e continuar recebendo análises e inteligências estruturadas sobre o setor agroindustrial. Até a próxima!